Olá a todos, eu sou o Helder de Araújo. O ataque dos Estados Unidos ao Iêmen torna o Mar Vermelho mais seguro ou mais inseguro? O Iêmen tem condições de se proteger dos excepcionalistas e o seu boneco de pano Joe Biden? Outro assunto hoje é a rápida deterioração do garoto propaganda do Pentágono na Ucrânia, Mr. Zelensky. Falarei também sobre o famoso túnel ou túneis sobre Nova York, paranoia ou adrenocrome na veia. Finalmente, o Brasil vai conseguir construir suas ferrovias? Então vamos ao vídeo. Então começamos com o Iêmen. Veja, eu vou atacar o Iêmen para proteger o Mar Vermelho? Será que isso vai funcionar? O ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iêmen ajuda ou prejudica o transporte marítimo no Mar Vermelho? A região fica mais convulsionada ou fica pacificada? Se o Ocidente pretende ferrar com essa estratégica rota marítima, melhor ele atacar o Iêmen? Não, acho que não, né? Acho que é pior. Veja, os árabes, os sauditas, estão há 10 anos atacando o Iêmen. Agora eles pararam. Gastaram mais de 100 bilhões sem sucesso algum. Os Iêmens prejudicam o transporte marítimo naquela famosa passagem do Mar Vermelho que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo, ou seja, levando o transporte da Ásia para a Europa. As seguradoras estão desviando dessa rota porque o frete acaba ficando muito caro. Os iemenitas, sobretudo os famosos Houthis, que são os famosos guerrilheiros insurgentes de sandália e turbante, que inferniza a vida do Ocidente, por um lado. Por outro lado, acho que eles facilitam algumas coisas também. Vamos falar sobre isso daí. Então, é uma situação complexa e num impasse, né? Porque o frete vai ficar mais caro. Acredito que com esse ataque, mais navios ainda vão ter dúvida se vão fazer essa rota. Ao mesmo tempo, isso fortalece a rota que os russos estão construindo lá no Ártico, usando a Sibéria e a Rota do Norte. Ou seja, as coisas estão mudando e isso é um reflexo de um mundo que já vai se tornando multipolar. Sobre unipolaridade e multipolaridade, tem uma aula muito boa aí do História Militar em Combate, canal que eu recomendo, de geopolítica excelente. Então, assistam essa análise. Falar agora sobre o Zelensky. O Zelensky será deposto este ano, afirma o líder da oposição da Ucrânia. Portanto, ainda existe uma oposição na Ucrânia. Portanto, o Mr. Zelensky não é um ditador com plenos poderes, não. O presidente Zelensky não tem mais aliados e é um traidor da nação, disse Viktor Medvedchuk. O presidente Vladimir Zelensky está condenado a ser deposto este ano, tendo antagonizado todos os seus aliados nacionais e estrangeiros, diz o líder da oposição ucraniana, que, aliás, está exilado, Viktor Medvedchuk. A morte de Zelensky será excelente para o povo ucraniano, acrescentou aí o Medvedchuk. Pessoal, não desejo a morte de ninguém, mas não é difícil não concordar que se o Zelensky sair de cena, isso só pode ser benéfico para o povo ucraniano, porque ele tem trazido muita desgraça para este povo. Medvedchuk era o líder do partido Plataforma de Oposição, chamado Pela Vida, que o governo de Zelensky baniu por ser pró-Rússia. Ele foi preso e forçado a sair da Ucrânia numa troca de prisioneiros com Moscou. Veja que tem uma negociação aí por trás, hein? Desde então, o Medvedchuk tem vindo a promover um projeto que faria do seu país natal um estado neutro. Portanto, ele não faria parte da OTAN, nem da União Europeia, priorizando o quê? Os interesses nacionais. Tá, e é isso que ele precisa, é isso que qualquer país precisa. Em vez de ser um inimigo da Rússia. Veja, se você pode ser neutro, e até mesmo um amigo, você prefere ser um inimigo. É isso? Esse é o teu projeto de vida? Ser inimigo do teu vizinho mais próximo. Isso é um projeto de vida? Não, acho que isso é um projeto de morte. Numa coluna publicada aí na quarta-feira, o Medvedchuk criticou o presidente da Ucrânia em exercício, classificando-o como uma paródia sem graça de um ditador. Então, aquilo que eu disse antes, né? Que ele não tem plenos poderes. Não tem, de fato. Ele tem oposição no exterior, ele tenta controlar com mão de ferro a oposição interna na Ucrânia, mas vai ficando cada vez mais difícil.
A fraqueza do Zelensky é evidente. Envia um sinal a todos os predadores políticos para o comerem vivo. O Zelensky antagonizou todos que ele pôde, os empresários que ele colocou numa lista negra. Então ele fez uma lista negra de empresários traidores e de oligarcas traidores, né? E essa lista aí de traidores, de oligarcas, de nazistas, né, vem agora cada vez mais como um covarde. Quer dizer, um cara que vendeu a Ucrânia para os Estados Unidos, o que é um fato, né, e levando a desgraça à Ucrânia. Os militares também o veem como um incompetente. Na verdade, o povo começa a ver que ele é um cara cruel e indiferente ao destino do povo ucraniano. Eu não consigo deixar de concordar com o Medvedchuk. Pessoal, a falar agora do trem-bala. O projeto de construção de trens de passageiros tem mais chance de vingar hoje do que há 10 anos, na época do trem-bala, por conta da pressão interna e, sobretudo, pressão externa pela transição energética, o pessoal que reza na cartilha das mudanças climáticas. Eu já fiz vídeo sobre isso, vocês sabem que eu sempre digo, sempre existiu mudanças climáticas. Nunca não existiu mudanças climáticas no mundo, mas nunca ela foi tão politizada como hoje. O Brasil pode construir uma indústria metal-mecânica nacional, a partir da construção de ferrovias públicas que tenham ao Estado maior controle territorial, como se deu, aliás, nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, o Japão já no século XIX, esses países já faziam suas ferrovias. E a China faz hoje, assim, ferrovia como quem faz hambúrgueres, né? Poderia, inclusive, o Brasil repensar o foco da atuação tradicional do modal rodoviário para o modal ferroviário. E também mudaria o foco da própria Petrobras, né? Porque o trem ele é elétrico. Agora, imagine só, o trem sendo produzido aqui, as vigas, os vagões, as locomotivas, todos os insumos, nós teríamos aí dezenas de milhares de empregos. E a ferrovia, finalmente o Brasil deslancharia nessa questão da ferrovia, fazendo aquele famosa cruz do Dom Bosco, sonho de Dom Bosco. O Chico Xavier também falou sobre isso, hein? O dia que o Brasil tiver a ferrovia que corta de norte a sul e de leste a oeste, né, o Brasil será o maior líder, não só da América Latina, como o maior líder do sul global. Da América Latina ele já é. Quando ele tiver o sonho de Dom Bosco estiver na realidade, nós vamos ver isso daí. Eu provavelmente não, mas meus filhos e minhas filhas e netos vão ver. O que não se pode fazer é entregar tudo para concessionários privados, estrangeiros, que não têm nenhum interesse em desenvolver a indústria nacional. É preciso se associar a fabricantes nacionais, né? Aí vem a reindustrialização do Brasil. Nós não podemos retroceder a um modelo que era lá do Império, que era o Império Britânico, o Império Brasileiro, servindo ao Império Britânico. Por exemplo, a Light e as empresas que vieram colocadas aqui pelos ingleses, né? Ou da República Velha, né? Quer dizer, que era totalmente dependente do Império Britânico. Que trouxe, claro que trouxe benefícios para o Brasil, mas trouxe muitas dívidas também, né? Hoje, nós temos um banco de fomento à indústria nacional, o BNDES. Ele deve manter seus esquemas de financiamento, preferencialmente dentro de casa. Não que eu seja contra construir infraestruturas em outros países, eu não sou contra. Apenas que, neste momento, o foco é o Brasil para os brasileiros e os brasileiros para o Brasil, né? Considerando que as políticas de infraestrutura no Brasil nos últimos 30 anos obedeceram um modelo de concessão privada e rodoviarista, nós temos de pensar nas vantagens de um modal ferroviário e de parceria público-privada com o governo brasileiro. Um modelo deve complementar o outro, né? O modelo rodoviário deve complementar o modelo ferroviário e vice-versa. A grande carga deveria ser por ferrovia e não por caminhões, né? Porque aí você vai poder tirar proveito dos dois modelos. O próprio fato das ferrovias voltarem a fazer parte do discurso público sinaliza uma mudança, acredito que bastante benéfica. Cabe à política direcionar essa mudança para os objetivos estratégicos do Brasil. E o Brasil, apesar de toda a gritaria aí, o Brasil vai indo bem. Passou de 10º para 9º do mundo. Quem sabe o projeto ferroviário vai alavancar o desenvolvimento industrial do Brasil e o Brasil vai terminar o ano em 8º lugar, já fazendo as ferrovias. Vamos torcer por isso. Uma confusão, agora falar sobre os túneis, ocorreu na sede mundial da Chabad Lubavitch, uma das grandes organizações
judaicas, que são os racídicos, o racidismo, localizada no famoso endereço 770 Eastern Parkway, também conhecido como 770. É o centro do movimento racídico nos Estados Unidos, em Nova York, e também tem uma importância praticamente global. É um local importante para o judaísmo aí da linha racídica. O problema ali foi a construção de um túnel sob a sinagoga. Estaria sendo fechado, aliás, parece que já foi fechado pela prefeitura de Nova York. Mas um grupo de fiéis da própria sinagoga não aceita que ele seja fechado. A polícia acabou prendendo o grupo de fiéis mais exaltados que não aceita que o túnel seja fechado. Veja, essa é uma história dos túneis aí da época do Trump, da época que ele era presidente, dos famosos túneis e suas histórias escabrosas de tráfico humano, abuso sexual infantil, a produção de adenocrome. Quem quiser, eu não vou explicar isso agora, procure aí no Google, e coisas tenebrosas, sinistras e terroristas do gênero, né? Tudo acontecendo de fato nos túneis sob Nova York. O Trump iria expor a elite satânica, iria mostrar que o Partido Democrata é demonista, etc. Isso tudo é um fruto de uma visão caricata do verdadeiro tráfico humano. Veja, eu estou dizendo aqui que não tem nada disso nesses túneis. Não esse tipo de coisa. Tem outros tipos de coisa, mas não tráfico humano e rituais satânicos e produção de adenocrome, tortura sexual infantil, etc. O tráfico real é feito com ônibus, com metrô, com carro, com trens, com aviões, com navios. Ele é feito aqui, na superfície. Prostituição infantil e trabalhos forçados nos túneis. Pessoal, isso daí ocorre em bordéis, em boates, em fábricas, em fazendas espalhadas pelo mundo. Então, o foco não é esse, hein? Vamos continuar. De acordo com os relatos mais confiáveis, o objetivo da construção dos túneis seria para expandir o raio de ação e influência da 770. Então a ação teria sido pedida, agora preste atenção, 30 anos atrás pelo próprio rabino Menachem Mendel Schneerson, né, que morreu em 1994. Desde a morte do rabino, há 30 anos, nenhum sucessor à sua altura apareceu ou foi nomeado. Né? Os líderes atuais lá da sinagoga parece enfrentar uma disputa interna. O grupo mais tradicional utilizava um túnel para chegar a um local onde se praticava o batismo tradicional racídico, que é chamado de mikveh, uma espécie de batismo numa piscina. Se diz então que ele está comprometido, esse grupo, a perpetuar os ensinamentos de Schneerson e manter suas tradições, seus ritos, né, seus sacramentos. O lado mais radical afirma que o rabino não morreu e que ele é de fato aguardado Messias. Bom, podemos ver nesse episódio aí a atração pela suspeição paranoica, né? Que é um desejo mórbido de que coisas escabrosas tenham ocorrido num pequeno inutilizado túnel sob uma sinagoga de crentes com seus problemas internos. Por quê? Porque você tem ali, a sinagoga está dividida. Uma parte acredita que o rabino que morreu é o verdadeiro Messias e que ele está vivo, escondido, talvez nos túneis. Uma outra parte nega que ele seja o Messias e é anti-messiânica e é contra os túneis. Então, uma casa dividida não se sustenta, né? Veja, e quando você nega que existe esse tráfico lá nos túneis e não sei o quê, quer dizer, quando você chama as pessoas à racionalidade, isso é quase uma ofensa para os trumpistas, né? Por aqui no Brasil são os bolsonaristas, né? Você é extremamente ingênuo, você não sabe como o ser humano é capaz. Não, o ser humano é capaz de tremendas maldades, mas no caso aí é simplesmente fato. Você tem que ter provas, você tem que ter evidências. Podemos concluir aí que o túnel foi escavado. Vamos tirar uma conclusão aqui. Ó. Esse túnel foi escavado pelos judeus que acreditam que um rebbe, no caso um rabino, que eles chamam de rebbe, falecido na década de 90, é o próprio Messias. E eles disputam o mesmo prédio com uma outra congregação que reconhece a importância do rebbe, mas o veem como um ser humano comum. Então, para o grupo propriamente messiânico, a sinagoga, no 770, é um local sagrado e único no mundo. Mas as decisões da justiça determinaram que os antimessiânicos é que possuem direitos sobre a sinagoga. E, em teoria, poderiam expulsar os messiânicos dali. Então, é uma briga entre messiânicos e antimessiânicos da mesma comunidade.
Só que os antimessiânicos é que ganharam a parada. Então, os messiânicos resolveram construir um túnel para não perder o acesso à sinagoga. Ah, se nós não pudermos mais entrar na nossa própria sinagoga por decisão da Justiça Criminal dos Estados Unidos, então nós vamos fazer um túnel para entrar ali secretamente. Em função dessa divisão interna, os messiânicos que possuem prédios nas redondezas, que todas as redondezas são deles, utilizaram um mikveh, que é o local onde se faz o batismo judaico, um mikveh abandonado para construir um túnel que secretamente ligava a sinagoga. O túnel serviria de garantia de acesso caso eles fossem expulsos do prédio e não mais pudessem acessá-lo pelas portas principais. A construção de túneis por hobby, hobby tunneling, existe o hobby tunneling, a arte e o hobby de fazer túneis. Pode ser feito por qualquer um. Por exemplo, judeus jovens messiânicos, devidamente motivados, usando ferramentas caseiras, fazem um túnel debaixo da igreja deles. O fato do túnel passar por baixo de prédios controlados pelos messiânicos facilitou muito a construção. Mesmo assim, o túnel foi descoberto e os antimessiânicos decidiram fechá-lo com cimento. Em resposta, os messiânicos começaram a depredar as tubulações utilizadas, quebraram a parede de madeira da sinagoga para entrar no túnel de qualquer jeito e servir de uma barreira humana. A polícia foi ativada, as pessoas foram presas, enfim, a situação está uma baderna, né? Está um balaio de gato. A crença de que o túnel em questão era usado para tráfico humano ou abuso sexual é sustentada, como eu já disse, por uma visão caricata e paranoica do mundo. Pessoal, então esse é o vídeo que nós tínhamos para hoje. Só para terminar, veja só. Lógica elementar. Essa aqui é para os estudantes aí de Aristóteles. Premissas. Número 1. Na Venezuela, o aborto e o casamento gay são proibidos. Na Venezuela é proibido. Premissa 2. Em Israel, o aborto é legalizado e ocorre em Tel Aviv a maior parada LGBT do mundo. Premissa 3. Os ditos conservadores aí de direita, os cristãos, os adeptos do Jairzinho, né, apoiam Israel e demonizam a Venezuela. Conclusão, os conservadores brasileiros querem conservar o aborto e o gaysismo. Pessoal, é o que tínhamos para hoje. Espero que vocês gostem. Se gostou, dá um like, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, dê uma sugestão. Por enquanto o vídeo vai ficar nesse formato e estou pensando em usar a plataforma Meet para melhorar a qualidade do vídeo. Se você quiser me pagar um café, está aí o Pix do meu e-mail. Agradeço a sua atenção, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.